Muito bem, eu chamo-me Daniel Neto, tenho 68 anos, sou natural de São João da Madeira e o que me trouxe aqui é o meu interesse pela história de São João da Madeira, é também a ligação que eu tenho com a parte histórica da cidade e da região envolvente e também aquilo que nos uniu nos últimos 4 anos de forma profunda e consistente, que foi a realização de um livro de caráter biográfico sobre a história de vida do pai do José Duarte, o Carlos Alberto da Costa, e ao mesmo também do avô dele, que era uma pessoa para mim extraordinária, um homem com um poder de criatividade, de iniciativa, de realização de trabalhos que naquela época era uma coisa absolutamente fantástica, não é? E o José Duarte agora? Eu sou José Duarte da Costa, nascido a 4 de 4 de 44, portanto quase com 76 anos, embora se note um bocado mais, mas isto são coisas da vida. Acompanhei o Daniel Neto exatamente pelo interesse que tenho também por São João da Madeira, e pelas coisas de São João da Madeira, embora não seja um estudioso como ele nesse aspecto dos pormenores. Ele referiu o livro em que trabalhámos porque, curiosamente, fomos colhendo, sobretudo guardando objetos, recortes e coisas e pequenas recordações e conseguimos, de facto, construir com o apoio dele, o apoio técnico dele, fazer um livro que, de facto, embora seja relacionado com elementos da minha família, foi feito num contexto do desenvolvimento de São João da Madeira e, pelos vistos, fez sucesso, sobretudo para pessoas de mais idade e também com interesse em São João da Madeira. Na sequência de uma entrevista que eu tinha dado a um jornal local, porque eu também sou um apaixonado pela fotografia, e referi o pai dele como o mestre dos mestres dos fotógrafos de São João da Madeira. O Carlos Eduardo Costa, o Carlos Alberto da Costa, desculpa, foi uma pessoa extraordinária e, a nível do país, uma das únicas que fez um levantamento histórico do desenvolvimento da cidade ao longo de 7 décadas. Portanto, enquanto ele fotografou, ele registou todos os momentos importantes de desenvolvimento de São João da Madeira, e mesmo aqueles que ele não registou, ele teve o cuidado de garantir que as fotografias que ele herdou, provavelmente de outros fotógrafos antigos, e nós sabemos que havia de facto, de que ele tinha alguns trabalhos de enorme importância para a história de São João da Madeira, e aí se calhar também permite-me referir uma fotografia que não saiu no livro e que é importante para esta iniciativa que vocês estão a ter, que é a primeira fotografia, provavelmente a primeira fotografia das instalações da Oliva, que não sei se sabem, devem saber, claro, mas a Oliva começou por ser uma carpintaria, não é? E durante muitos anos eu recordo-me que era miúdo e passava aqui ao lado onde é aquele parque de estacionamento ali, antes da Oliva Factory, e aquele parque de estacionamento estava sempre com madeira empilhada, provavelmente também para abastecer os fornos, mas ainda seriam restos dessa. O pai dele tem uma fotografia que está por trás, tem esse registro que eu não sei se a família ofereceu à Câmara, mas eu via lá, e essa fotografia tinha escrito pela mão do pai dele, primeiras instalações da Oliva. Portanto, era um casebre assim, com uma pequena dimensão, e tem outra fotografia que está publicada no livro, porque a dada altura ele fez fotografia aérea, foi uma experiência que não foi bem sucedida, porque aqueles aviões antigos eram sofriam muito os efeitos da turbulência lá por cima, e a máquina dele provavelmente não estaria adaptada também para aquela turbulência. E então elas ficaram, na maioria dos negativos que o José Duarte tem, ficaram tremidas, mas nós aproveitamos uma em que se vê a Oliva precisamente e vê-se essa madeira empilhada lá, apanha a Oliva e apanha também aqui a Picovém, que era a fábrica do seu Cunha, era uma fábrica de chapéus. Nunes da Cunha. Nunes da Cunha.
portanto, essa fotografia também é importante. Antes daquela fotografia tradicional aérea sobre as instalações de Oliva, e que está no livro de Oliva, que vocês já viram também, antes dessa fotografia, aquela foi de certeza a primeira fotografia aérea que apanhou a Oliva quase na sua totalidade. E, portanto, o pai do José Duarte teve esse condão de fazer digamos, o registro da evolução da cidade ao longo de 7 décadas e de ter herdado um espólio que ele guardou de fotografias de fotógrafos anteriores a ele. Era fotógrafo amador. Amador. A atividade profissional era que tinha o velho cinema Teatro Avenida cá de São João da Madeira. Era o cima. E como era imagem, puxa a imagem, a fotografia, aliás, veio primeiro a fotografia como amador e foi sempre um fotógrafo amador, porque já era do pai dele. Exatamente. Já era de família e ele começou de novo a apoiar o pai, quer nos carros de aluguer, quer no cinema, e depois com os carros de aluguer, houve aqueles brasileiros de torna a viagem que trouxeram uma máquina que estava avariada e disseram: ó Francisco, toma lá a máquina se conseguires arranjar. E ele arranjou e deu ao meu pai: olha, tira fotografias, mas não me faças perguntas, toma lá um manual de instruções, mas depois também começou a avançar com o cinema cá em São João da Madeira, que também é uma história interessante, e o meu pai começou a apoiá-lo e depois fez também a especialidade, sim, o curso o teu avô disse assim: pronto, agora fica tu com isso, o cinema, agora exatamente. tenho de me entreter, e a partir daí ele começou com... Mas foi o primeiro cinema em São João da Madeira, fundado em 1923 pelo teu avô, num pequeno barracão que não teria uma área superior a esta aqui, em frente à Viarco. que as pessoas iam para o cinema, mas até levavam a sua cadeira de casa porque podia chegar lá e não ter... Depois passou para a praça e depois... Conhecíamos do dia-a-dia, profissionalmente não contactávamos muito, de maneira que houve um dia um encontro no coração de São João da Madeira, tanto na praça, e está muito bem descrito, porque foi no local onde o Renato Araújo, muitos acontecimentos sucederam. Importantes. Era em São João da Madeira, porque eu dizia sempre, São João da Madeira, a Praça Luís Ribeiro era a sala de espera de São João da Madeira, a sala de estar de São João de Madeira, melhor dizendo, e encontrámos lá, e eu, como tinha recolhido bastante material, o Daniel falou em fazer-se de facto eu disse: olha, também inicialmente era uma brochurazinha sobre o pai dele, uma recordação de família, mas mais depois para uso interno. Exato. O Daniel disse: nós temos aqui material para um livro, e como ele tem conhecimentos técnicos para essa coisa toda, eu sabia, então a ideia não era essa, mas vamos a isso já agora. Porquê? Porque não é só a biografia do pai e a biografia mini biografia do avô que está lá no livro, é toda a história de São João da Madeira. Até porque o Carlos Alberto da Costa foi quem forneceu as fotografias à primeira monografia de São João da Madeira. Todas as fotografias que estão lá, com exceção de uma dúzia delas que eram da autoria do fotógrafo portuense Domingos Alvão, que era um dos melhores do país. O Carlos Costa, no panorama fotográfico do país, o nome dele também está lá em cima. Ele ganhou inúmeros prémios, fez fotografias fantásticas sobre a Ria de Aveiro, que é uma parte que não é muito conhecida dele, mas que o livro de alguma maneira revela, e é um documento importante para São João da Madeira. Deu muita coisa. Ele era mãos largas, dava, emprestava, sobretudo emprestava, mas depois não procurava receber, e quando vinham entregar, outras vezes vinham entregar, se calhar algumas não vinham entregar, de maneira que pronto. E após a morte dele, os herdeiros, que eram o Zé e o irmão, que já faleceu, ofereceram à Câmara parte do espólio, mas depressa se arrependeram porque de facto não houve cuidado com aquele material e ele degrada-se muito facilmente. Agora, posso dizer que o avô dele, não sei se terá tido aqui, enquanto podemos dizer industrial ou especialista, a especialidade dele era a folha.
Por isso é que ele tinha a alcunha de Chico Folheteiro. Depois teve o primeiro cinema, teve o primeiro táxi em São João da Madeira, o primeiro carro, portanto ele foi pioneiro em muita coisa. E construiu uma fábrica de cartão. Cartão, porque não havia plástico naquela altura, tudo era embalado de embalagens. Portanto, ele teve uma fábrica que funcionou durante muito tempo, desde 1920, mais ou menos, que é 30 e pouco. Não, até ele... Eu ainda brinquei muito lá na fábrica, portanto, eu nasci em 44, em 40 e 50 e tal, ainda estava lá a fábrica de cartão. Porque depois daquela primeira fábrica construída por ele, coisas de madeira e peças inventadas e arranjadas, depois foi substituída já com peças de metal e coisas já. Outra, isso também está no livro, está lá descrito. Portanto, 50, 55. E enquanto funileiro ele trabalhou na construção do atual museu, que era uma fábrica de chapéus, era a empresa de chapelaria, e há mesmo uma referência dele quando que vinha fazer as escaleiras. E as escaleiras ali, portanto as escaleiras, aquelas em folha e em chapa, foi ele que fez aqui no Museu de Chapelaria. Relativamente à Oliva, o que é que eu posso dizer? Nós nascemos, quando nós nascemos, a Oliva já era uma indústria muito importante, não só a nível local, mas também a nível nacional. E empregou uma quantidade de gente muito grande e fez com que muita gente desta área, desta região envolvente, viesse e se fixasse em São João da Madeira. Eu recordo-me quando era miúdo, quando era a hora de saída para almoço ou ao fim da tarde, isto era uma loucura, era imensa gente. Convém não esquecer que a Estrada Nacional número 1 atravessava São João da Madeira, portanto, que foi construída sobre a Estrada Real e sobre a Estrada Romana, e passava no centro de São João da Madeira e passava aqui no Oliva. E era muito frequente, por exemplo, haver acidentes a essas horas de saída do trabalho, havia muitos acidentes. E quando passávamos por aí enquanto miúdos, assistíamos às mulheres que vinham trazer o almoço para os homens, outros almoçavam ali naquela que já foi destruída, mas eu ainda tenho fotografias disso, e também há aí da cantina, que funcionava ali fora onde é agora o parque de estacionamento. Tinha ali uma cantina que era aqui fora, era a cantina do Oliva. Recordo-me, e por exemplo, eu joguei futebol na antiga FNAT, não era? Era FNAT. A FNAT. Não, era tinha o Inatel. Quando eu comecei a jogar, não sou assim tão antigo quanto isso, mas quando comecei a jogar futebol era no Inatel, e a Oliva tinha uma equipa de futebol contra a qual eu joguei também, com pessoas que eu conhecia daquele tempo. Pratiquei atletismo na São Joanense também e corri com atletas da equipa de Oliva. Outras coisas que eu posso dizer sobre a Oliva, eu vinha muitas vezes com amigos espreitar naquelas janelas, trepávamos ali e víamos o trabalho das pessoas que vertiam. Aquilo era um espetáculo, porque era o metal que era fundido e depois era colocado em moldes, e nós passávamos ali horas a ver aquilo. Não trabalhei, tive muitos amigos que trabalharam na Oliva. Depois veio a Escola Industrial, teve um papel muito importante, vocês sabem disso, na formação era a Escola Industrial, não é? Formava, eu acho que eles dirigiram muito bem a formação dos jovens da minha idade. Eu andei no colégio, mas podia ter ido para a Escola Industrial e até poderia ter vindo trabalhar para a Oliva, que foi isso que aconteceu com muitos amigos meus. E eram pessoas que já saíam com conhecimentos da forma que devemos, mais do que aqueles que vinham trabalhar sem nenhuma formação, e isso foi muito importante para São João da Madeira. Eu fui estudar para Oliveira das Meias porque aqui, de facto, só havia o Colégio Castilho. E por motivos pessoais, o meu irmão tinha desistido, tinha desistido no Colégio Castilho, e a minha mãe disse: não, tu não vais para o Colégio Castilho, vais para Oliveira das Meias. Aqui não havia nada, só o Colégio Castilho, e fui para Oliveira das Meias exatamente porque não havia lá o curso comercial, mas perspectivava-se a abertura do curso comercial lá, e fui para o curso industrial. Portanto, ali nas oficinas e naquilo tudo,
com elementos até daqui de São João e de Albergaria, mais antigos, e a perspectiva deles era acabar o curso e vir para Oliva. Era acabar o curso e vir para Oliva. Portanto, ainda andei lá um ano de forja e de lima nas mãos, quando veio o curso comercial, e mudei para o curso comercial. Mas os indivíduos que lá andavam nesse curso era tudo a perspectiva de Oliva, e de facto lá saíam e vinham para Oliva, e não há dúvida nenhuma que aquela formação lá era mesmo a sério, bons mestres e aqueles anos lá davam bons elementos. Para além disso, nós em casa estávamos rodeados de objetos de Oliva, desde o fogão na cozinha, ainda há um bocadinho estávamos a ver ali as fotografias, a rever, e aquele o fogão de saula, a salamandra, a chamada salamandra, também o ferro de engomar, que eu tenho lá bem conservado. Tenho uma máquina de costura, que era lá de casa também, a preta de Oliva, e tenho uma que adquiri mais tarde, que é a 515, que penso que não há muitas... Pronto, eu não podia trazer para cá, não é, esses objetos. E tenho outros pequenos objetos, a banheira, que está ali também. O meu pai era muito amigo do Sr. José António Pinto de Oliveira, e tem também um livro oferecido por Sr. Oliveira, era conhecido por Sr. Oliveira de Oliva, ou da Fundição, oferecido pelos netos ao avô, que ele depois ofereceu ao meu pai com a dedicatória dos netos. Que era um código da estrada. Era um Estradas código de Portugal. Estrada, era um mapa de estrada. Um bom volume. Exatamente. E de facto tenho com o cartãozinho do Sr. Oliveira ao meu pai, porque ele eram amigos, e como o meu pai era fotógrafo amador, quando havia festas ou qualquer coisa, ele convidava, dizia ao meu pai ia lá tirar as fotografias em casa, aos familiares, às netas, portanto, ainda tenho esse... Era o retratista da família. Sim, É, da família e dos sim, amigos. sim. E dos amigos também. Pro bono. Nós, enquanto sanjoanenses, eu penso que não haverá nenhum sanjoanense que se preze, que diga que não ficou indiferente a este declínio de Oliva, não é? E eu vi com muita pena, não vivi, digamos, aqueles anos conturbados a seguir ao 25 de Abril. Então, isso aí acho que foi o princípio do fim. Depois veio o Cebola, e depois houve outras tentativas já no final, e eu recordo-me que gerou aqui um problema muito grave, porque eram feitas descargas durante a noite de um produto qualquer que caía em cima dos carros, aquilo enferrujava tudo. Portanto, tudo o que fosse metálico e que não estivesse abrigado, não estivesse debaixo de um telhado, e muitas vezes até me entrava pelas janelas e havia um picotado em cima dos aquecedores que estavam ali junto da janela. Isso dá-me a impressão que foi um bocadinho abafado, porque foram feitas muitas queixas, e houve pessoas até que questionaram se aquilo era tão mau para os carros e para os metais, o que é que não faria à saúde. Soube que houve uma tentativa de um vizinho meu aqui perto de Oliva, que procurou responsabilizar a Oliva pelo cancro que foi descoberto na mãe dele. Relativamente já à parte pós-fecho de Oliva, eu, como sou um apaixonado pela fotografia, vim 2 vezes fotografar o interior de Oliva. Ainda registrei aqueles vitrais que tinha na recepção, que eram fantásticos quanto a mim. Tinha o emblema de Oliva, tinha aquela roda dentada com um trabalhador de Oliva a verter. Isso está registado em fotografia.